A paz! Sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu e o pastor Klaus Piragini estamos toda terça e quinta às 23 horas aqui na Rede Gospel. Muito obrigada por nos receber em seu lar. Queremos convidar você também para conhecer melhor a Quírios, acessando o nosso site www.igrejaquirios.com.br. Lá você encontra as pregações em áudio, em vídeo e também como chegar na Quírios. Tem um mapa, como chegar na Quírios e os telefones da igreja, telefones de contato. Então acesse www.igrejaquirios.com.br. E todos os nossos Na Sala do Pastor estão também no YouTube. Se você entrar no YouTube e colocar Na Sala do Pastor, né, 001, vai ter os primeiros vídeos também lá que a gente fazia antes da televisão, de 5 minutos, se você quiser assistir, bem antigos, né? Eu estou até novinho no vídeo. e também os atuais. E quero convidar você para adicionar a gente na fanpage lá da Quírios, no Facebook. Curte lá a nossa fanpage, não é adicionar que fala, né? Curtir, né? Coisa moderna, né? Igreja Quírios. E adicionar, sim, no Facebook, na minha página, que é Klaus Piragini. Coloca lá, adiciona, que a gente tem mantido contato também pelo Facebook. Quero fazer o convite, né? O musical da Quírios. Isso, é um musical de Natal, vai acontecer no dia 25 e o culto começa às 8 horas da noite, no dia 25 mesmo, né? Dia 25, a gente comemora o Natal dia 25. Isso. E o culto com o musical, você é o nosso convidado. E hoje a palavra que Deus tem preparado para a nossa vida é uma palavra que eu tenho certeza que vai entrar direto no teu coração, porque nós vamos falar sobre perseverança. E perseverança é uma coisa que pode mudar a tua vida. Eu aprendi, por exemplo, em alguns momentos da minha vida, que grandes promessas de Deus só conquistei por meio de perseverança. Eu achava até que eu perseverava, mas logo que vinha uma adversidade, um problema, uma dificuldade, eu abandonava o projeto. Então preste atenção nessa mensagem, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que Ele fale no seu coração e que eu creio que essa palavra pode sim mudar o destino que a tua vida está tomando. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. Quando eu comecei o meu ministério, eu tinha um pensamento muito interessante. Eu pensava assim, que se algo eu fosse fazer na igreja ou um projeto que eu tinha estabelecido, aquilo não desse certo de primeira vez, não funcionasse rapidamente, não desse resultado imediato, eu desistia dele. Eu chegava até a dizer para Deus assim, Senhor, se eu vou fazer isso, é para dar certo e dar resultado agora, tem que ser já. Claro que eu era muito novo, tinha 21 anos quando comecei a pastorear, pensamento normal para muitos jovens, né? E para mim também era normal. Mas a vida foi me ensinando que nem sempre é assim. Alguns projetos nós precisamos começar, aperfeiçoar, aprender com o tempo, né, melhores formas de executar, até que ele realmente traga o resultado que a gente precisa. Naquela época, eu achava e acreditava que se eu não fizesse de primeiro, não funcionasse, se o culto que eu abrisse, eu começasse a pregar ali, não houvesse pessoas chegando toda hora, é porque Deus não estava comigo. Ou até mesmo um curso que eu ia, e aquele projeto, aquela escola, aquela faculdade, e a gente percebia que as coisas iam se enrolando e elas não estavam dando aquele resultado que eu esperava, eu rapidamente pensava em desistir. Mas a vida me ensinou que muitas coisas que nós queremos realizar na nossa vida só vão acontecer com perseverança. Só vão acontecer quando você continuar tentando. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está falando do ministério dele. Então, para a gente entender esse texto, Paulo está dizendo, olha, algumas coisas que eu quero realizar no meu ministério, eu não posso ficar me desanimando, eu não posso ficar desistindo, eu tenho que perseverar. E a forma como ele encontrou para perseverar é manter os olhos fixos no prêmio, no resultado, naquilo que ele não podia ver, porque aquilo que a gente vê é transitório e passa, mas nas recompensas que Deus tinha
para a vida eterna do apóstolo Paulo e para nós também. Usando esse texto agora como uma referência para nós, ele também nos ensina que aquilo que nós queremos realizar, aquilo que nós desejamos fazer, vai acontecer se houver perseverança. Olha, se as coisas espirituais já necessitam de perseverança, o que se dirá do nosso trabalho, daquela faculdade que você quer começar, daquele projeto que você sonha em realizar? Uma das coisas que eu tenho para mim, que sempre é cedo demais para desistir. Quando as pessoas olham para mim e dizem assim, pastor, eu estou cansado, pastor, eu não estou aguentando mais, o meu casamento está com um problema sério, a gente não consegue se entender, na minha faculdade está demorando muito, está muito sofrido, o meu trabalho, eu dediquei tanto tempo, agora que eu ia começar a colher, não estou aguentando, eu estou desanimado. Eu digo para você, querido, sempre é cedo demais para desistir. Não desista, a não ser que Deus mande você parar. Mas se Deus não mandou, foi Ele que lhe colocou aí nesse relacionamento, você está aí casado e você acredita que Deus tem unido essa família, porque a palavra de Deus fala que a família é uma bênção de Deus, não desista, é cedo demais para desistir. Se você orou pelo seu emprego e você sabe que Deus abriu essa porta para você, se Ele não mandou sair, é cedo demais para desistir. Pessoas que vão realmente mais longe, pessoas que conquistam mais, elas têm uma característica, eu já percebi isso, elas perseveram, elas tentam uma vez, não deu certo, elas continuam, elas não desistem do sonho, se elas não têm habilidade, elas vão buscar habilidade, se elas não têm a capacidade, elas vão buscar mais capacidade, elas vão continuando, tentam uma vez, às vezes não dá em nada, tentam 2 vezes, tentam 3 vezes, até que chega uma hora que elas conseguem realizar. Qual é a característica delas? Eram mais habilidosas? Nem sempre. Tinham mais capacidade? Nem sempre. Elas sabiam mais do que os outros? Nem sempre. Mas uma característica elas tinham, elas perseveravam naquilo que elas queriam. Se você quiser realizar sonhos e você precisa, querido, entender que Deus tem projetos novos para você, não pense que os projetos que Deus tem para nós é uma linha reta. Algumas vezes as estradas de Deus na nossa vida são sinuosas. A gente acredita que se Deus disse que nós íamos naquela porta, ou Ele abriu aquela porta para nós, e eu creio que Deus abre portas para nós, você crê? Então, você acha que entrou nessa porta e vai ser um caminho reto. Nem sempre é um caminho reto. Os mistérios de Deus vão se construindo, às vezes há adversidades. Nas estradas de Deus na nossa vida tem noites, tem estradas nebulosas, tem buracos na pista, tem dificuldades, e assim é a nossa vida. Mas uma coisa eu sei, Deus tem estado conosco. E ainda que exteriormente você esteja cansado, ainda que exteriormente você esteja abatido, até porque as lutas às vezes são grandes demais, e às vezes não só o tamanho da luta, mas o tempo que você está esperando, o tempo também desgasta muito, ainda que exteriormente você possa aparecer para nós aqui hoje como uma pessoa que está cansada, eu quero dizer para você, o Espírito Santo que habita dentro de você, esse está operando na sua vida hoje, está renovando o seu interior, está dizendo assim, olha filho, continue, olha filho, não desista, olha filho, é cedo demais para parar, eu ainda tenho projetos para realizar na sua vida, eu ainda tenho sonhos com você. E olha, querido, então tome posse disso, deixe o Espírito Santo hoje renovar você por dentro, deixa Ele colocar aí alegria novamente, fazer com que você realmente sinta aí que dentro de você há uma força, há um vigor, há a presença de Deus renovando a sua vida. Por quê? Porque eu creio que Deus pode levar você para um outro nível, uma outra situação, uma outra posição. Nem sempre nós precisamos mudar tudo para viver um momento alegre, feliz. Na verdade, algumas vezes, dentro desses momentos de dificuldade, desses problemas, Deus nos leva para uma outra posição. Como eu falei no começo, eu disse que no começo do meu ministério eu achava que se as coisas não dessem certo, então tinha que desistir logo na primeira vez, porque se não deu na primeira vez, não vai dar mais. A vida não é assim. Ela me ensinou e a palavra diz que nós temos que perseverar. Por quê, querido? Porque mesmo nessas situações que aparentemente não estão dando certo, Deus está operando na sua vida, está levando você aí mesmo, nessa situação, a chegar numa outra posição, a chegar num outro nível, algo que Ele preparou para você. Eu vejo, por exemplo, na história de Ruth. A história de Ruth, o livro de Ruth é belíssimo. Quando você lê o livro de Ruth, você vê que aquela mulher, uma moabita, uma mulher que, segundo a palavra de Deus, ela não tinha condição nenhuma de ser abençoada, ela não merecia as bênçãos de Deus, ela estava então ali com a sua sogra Noemi, seu marido havia falecido, seu sogro havia falecido, e elas voltam para Belém,
embaixo de um luto, embaixo de pobreza, onde parece que nada de bom pode acontecer para aquelas mulheres. Mas nessa caminhada, nesse caminho sinistro aí que está acontecendo na vida dela, de mortes e de perdas, Deus ainda estava construindo a história. E a palavra de Deus diz então que Ruth volta, e quando ela chega em Belém, ela começa a colher no campo. E qual é o campo que ela vai colher? No campo de Boaz, aquele que poderia resgatá-la. Deus estava escrevendo a história de Ruth, e ela começa então a colher as espigas que estão caindo, e ela reconhece Boaz, e Boaz pode ser o resgatador dela. E aí então, querido, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que Boaz casa com Ruth, e a restituição do Senhor vem sobre a vida dela. Aquela mulher teve que perseverar, ela não ficou chorando lá em casa, assim, ai meu Deus, a minha vida é muito difícil, olha, eu perdi meu marido, nós somos duas viúvas, numa terra estranha, um lugar onde eu não conheço, e, ai, minha vida não... Ela saiu e foi colher as espigas. Por quê? Porque Deus continuou escrevendo a história dela. E sabe como acaba o livro de Ruth? Eu acho tão belo. Acaba com a sogra Noemi segurando a bênção de Deus no colo. Noemi recebe agora um neto. Ruth tem um filho. E sabe quem é o filho? O filho vai ser o pai de Davi, né? Sabe o que eu aprendo com isso? Deus pode colocar para aquele que persevera a bênção que você espera no seu colo. Um dia, querido, você vai estar segurando no seu colo aquela bênção que você sonhou. Um dia você vai estar segurando no seu colo os sonhos que Deus tenha planejado para a tua vida. Eu vou segurar as bênçãos de Deus no meu colo e vou poder dizer, louvado seja o Senhor. Mas para isso acontecer, a Bíblia diz que nós precisamos perseverar. Não é tão simples, às vezes, perseverar quando o tempo vai desgastando a gente. A gente, às vezes, precisa saber algumas coisas. Uma das coisas que a gente precisa saber é que todo começo da nossa vida é difícil. Tudo aquilo que a gente vai começar não é fácil. Não pense que você vai começar algo que facilmente vai acontecer. Algumas pessoas falam para mim, pastor, abri uma empresa. Daqui 3 meses eu quero já estar muito bem. Querido, vai abrir a sua empresa, glória a Deus, mas lute por ela. O começo é difícil. Tem estrutura, tem clientes novos, pessoas que você precisa conhecer. Não é fácil, querido, no começo. Todo começo requer mais dedicação. É como, por exemplo, você tirar um carro, quando você vai empurrar um carro que está parado. Você já empurrou? Acabou a gasolina, você desce do carro, você vai empurrar. A força que você faz no começo é muito maior do que depois quando o carro começa a rodar. Então tenha na sua cabeça, querido, que o começo das coisas são muito mais difíceis do que a gente pode imaginar. Mas não é por isso que são difíceis que você não vai conseguir. Vai precisar se superar, ter perseverança. Segunda coisa, querido, tudo que você começar, coloque no seu coração, pesquise antes, estude a possibilidade, pense exatamente se é o que você quer, mas se você começar, termine em nome de Jesus. Se você começar, vai até o final em nome de Jesus. Terceira coisa que você precisa ter no seu coração, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Não há uma virada que Deus não possa fazer. Não há uma transformação que Deus não possa operar. Não há um milagre que Deus não possa fazer. Renove o seu interior agora. Carregue aí a sua bateria, sua energia e vá na direção. Ainda que não deu certo a primeira vez, não deu certo a segunda, não desista dos seus projetos. Procure conhecimento, procure capacitação, porque Deus pode sim te levar para um outro nível abençoador, um outro nível de bênção, de milagre, de glória que Ele tem para a sua vida. No meu coração, eu aprendi que as bênçãos que Deus tem para mim começam com perseverança, começam com essa dedicação. Perseverança não é fácil. Certa vez, lendo o livro daquele jogador de basquete tão conhecido mundialmente, Michael Jordan, né? E ele contando que os jovens chegavam para ele, e ele já treinando, já famoso, já estava quase encerrando a carreira, e os jovens chegavam para ele e diziam assim, um dia eu vou ser que nem você. E ele dizia para os jovens, que nem eu como. Ele disse assim, os jovens diziam para ele, um dia eu vou ter o carro que você tem. Ele olhava, um dia eu vou ter a casa que você mora, um dia eu vou ser que nem você. E ele disse assim, algumas pessoas olham para mim, veem o carro que eu tenho, veem a casa que eu tenho, mas não sabem o quanto que eu lutei para chegar aonde eu cheguei. Sabe o que acontece com o Michael Jordan? Por que ele era um jogador extraordinário? Que além do talento natural que aquele homem tinha para jogar basquete, ele tinha mais uma característica, ele perseverava. Quando todo mundo ia embora do treino, ele ficava mais 2 horas treinando os arremessos, treinando os dribles, treinando as enterradas na cesta. Essa era a característica daquele homem.
Por isso que ele deixou. A herança dele, a força era a perseverança, de continuar mais, tentar mais, se arriscar mais, se fortalecer mais. Quando eu li isso, eu fiquei pensando na minha vida. Se você quer fazer alguma coisa extraordinária, uma coisa bem, você precisa ter esse tipo de perseverança. Não é fácil, muitas vezes, a gente imaginar. Algumas pessoas acham, aquela pessoa tem um talento, ela nasceu assim. Realmente, o talento é importante, mas o talento não é tudo. Às vezes você não consegue conquistar porque você não persevera. As adversidades vêm, mas eu aprendi assim, os caminhos misteriosos de Deus. Ainda quando você está passando por uma grande adversidade, persevere, por quê? Porque ainda nesse momento, nessa luta, Deus continua escrevendo a tua história. Deus não parou de fazer o que Ele prometeu, Ele continuará fazendo. Levanta a tua cabeça, querido. Creia que Deus está com você, creia que Deus ama a sua vida, persevere. Se começou, termine. Lembra que o começo é difícil, mas Deus está no controle. E eu creio, querido, que as bênçãos que Deus tem para nós, mantenha os olhos fixos no prêmio, não desista delas, elas vão chegando uma a uma. E em breve, como Noemi fez, segurando o netinho no colo, você vai segurar as bênçãos de Deus no seu colo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Você que ouviu essa mensagem e foi tocado de forma diferente, é o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Aproveite esse momento, essa oportunidade de fazer uma entrega da sua vida ao Senhor. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nesse momento, ora assim comigo. Senhor Jesus, eu quero o Senhor como Deus da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, porque quero conhecer a Ti cada vez mais. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero ser abençoado por Ti e eu quero viver contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, querido, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Que a paz de Deus entre no seu lar, entre na sua casa, que possa trazer restaurações. E você que está vivendo embaixo da graça, está tranquilo, está em paz, que Deus possa cada vez mais levar você para lugares mais altos, objetivos maiores, e que você possa ter aí ao redor de você, da sua família, sempre a presença de Deus, como a nuvem, né, que cobria o povo de Israel, do sol protegia, né, no deserto, que a graça de Deus seja como essa nuvem sobre sua vida. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Vou passar agora um trecho de um filme muito conhecido de todos nós. É uma imagem que a gente retirou do YouTube, né, e vai colocar, que fala sobre aquele filme da lista de Schindler, né? Schindler foi aquele homem, aquele alemão que conseguiu resgatar pessoas para trabalhar na sua fábrica e salvou-as do campo de concentração e da câmara de gás. Esse trecho fala muito, porque ele mostra que às vezes nós damos valores às coisas que não têm valor, ao invés de dar valor às coisas que realmente valem a pena, que são a vida das pessoas. Assiste agora aí e a gente já comenta ele. Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras. Ele trouxe para a sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram.
Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Você viu nesse filme, por exemplo, nesse trecho, ele falando no final como ele sofria porque ele poderia ter, né, dado o carro ou ter feito outras coisas pela vida das pessoas que ele podia ter salvado. Quantas vidas ele podia ter salvado se ele tivesse investido mais, né? Eu guardo isso no meu coração porque às vezes a gente acaba deixando, né, de entregar a nossa oferta na casa de Deus, de fazer a obra de Deus, de fazer aquele sacrifício que é a nossa oferta, que muitas vezes as pessoas não entendem por que a gente faz, porque a gente preocupa-se com a salvação de pessoas. Às vezes o nosso dízimo, a nossa oferta, e muitas vezes é através dele que vidas são sendo tiradas do inferno, querido, que a palavra de Deus está chegando, está salvando vida, está reconciliando casamentos, famílias, pessoas estão sendo salvas por meio da sua oferta. Por isso, querido, se alguém diz para você, você dá dinheiro para a igreja, coisas desse tipo, que você sabe que as pessoas falam isso mesmo, não dê bola para isso, querido. Vale mais do que uma alma, né? Como eu fico alegre de saber de pessoas que são transformadas, que receberam Jesus, que estão se convertendo. Por quê? Porque nós estamos falando de vidas, de almas, e isso vale a pena. Eu sempre fui dizimista porque entendi que a pregação do Evangelho é muito importante. É melhor do que todos os bens que eu possa ter, de todas as coisas que eu possa conquistar. Ela tem que estar em primeiro lugar. E Deus me pede uma parte tão pequena, que é a minha oferta, que é meu dízimo, diante de tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a minha vida, toda a graça, toda a saúde, toda a bênção, que eu não posso fechar os olhos para essa multidão de gente que precisa ouvir a respeito de Jesus. Gente sofrendo, gente passando por dificuldade, gente passando por luta, gente que não tem esperança, gente que não tem saída, presa nas garras do diabo, mas que a palavra de Deus vai libertando, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu deixo essa palavra para você, querido, seja um amigo na sala do pastor, vamos pregar o Evangelho e as pessoas vão sendo libertas em nome de Jesus. Não é pela força nem pela nossa violência, mas pela ação do Espírito Santo que vai resgatando vidas. Você deseja isso também? Junte-se a nós. Seja um amigo na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410
2025-9 ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88-205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E você pode ser um amigo na Sala do Pastor 3 em 1, um amigo que contribui, um amigo que divulga a programação e que intercede por nós. Você pode ser um amigo através de boleto bancário, ligando aqui na Quírios e solicitando o boleto ou enviando um e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br. Anota o número da igreja, 2507-9430, 2507-9431. E nós também temos um boleto bancário especial, que são 3 parcelas. Você contribuindo com 3 parcelas de R$100 no boleto bancário, nós enviamos para você o livro De Volta para Casa, 8 mensagens sobre construindo a sua vida e o adesivo da Quírios. E você adquirindo o livro De Volta para Casa, você se torna automaticamente um amigo na Sala do Pastor, porque toda a verba da venda dos livros vão direto aqui na Sala do Pastor TV. O livro De Volta para Casa é um livro escrito pelo pastor Klaus Piragini com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo. Você pode adquirir o livro aqui, vindo aqui na Quírios, na nossa loja, ou também entrando em contato pelos nossos telefones e pelo e-mail. Então anote e seja um amigo na Sala do Pastor. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. E estamos no fim do nosso programa. Posso ouvir um ah? Muito obrigada a você que esteve nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Que em nome de Jesus a paz e a alegria do Senhor Jesus esteja invadindo o seu lar. E eu quero aproveitar para convidar você para a nossa cantata de Natal, dia 25 de dezembro, às 20 horas, aqui na Quírios. Você que não foi viajar, aproveite para vir com a sua família, né, pastor? É verdade, você é o nosso convidado. Isso, dia 25, às 20 horas, aqui na Igreja Evangélica Quírios. Acesse o nosso site, lá você encontra o mapa como chegar na Quírios, www.igrejaquirios.com.br. E quero convidar você agora para orar conosco, que você possa ter aí uma semana abençoada de paz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o seu coração. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai querido, muito obrigada por mais um programa, obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Que em nome de Jesus, ó Pai, a sua alegria, Senhor Jesus, esteja envolvendo, Senhor, cada vida agora, Senhor. Aqueles que se sintam só, que agora sintam a presença do Espírito Santo enchendo e preenchendo a vida, Senhor. E em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as famílias, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida, para a glória e honra do seu nome. Que a sua presença seja marcante e edificante em cada ser. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana de vitória e tudo quanto você fizer prosperará. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.